Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. É uma satisfação enorme ter vocês por aqui. Meu nome é Alaide Carvalho, eu sou massoterapeuta e também sou professora de cursos para profissionalização de novos massoterapeutas. E eu gostaria de aproveitar esse momento para que eu venha me tornar uma facilitadora para você que está iniciando aí a sua carreira como massoterapeuta, para você que já atua nessa área e está buscando compreender melhor esse universo tão complexo, tá? Da massoterapia, em que nós, com as nossas mãos, conseguimos trazer benefícios para o corpo humano. E de uma forma geral, a massoterapia ela está relacionada com uma área da saúde. E nós exercemos a nossa técnica sobre o corpo humano, sobre o corpo das outras pessoas. Pessoal, e falar de corpo humano é uma coisa bem complexa, bem complicada, que é preciso que a gente venha desenvolver alguns métodos para tornar a nossa atuação de forma mais clara e mais objetiva, pela tamanha complexidade que é o corpo humano e o que nós podemos oferecer quando nós conseguimos entender de forma melhor como que funciona toda essa máquina, todos esses componentes, porque são tantas estruturas, são tantos sistemas, é o nome mais certo que eu quero colocar aqui. Diversos sistemas têm o nosso corpo humano. Mas aí é uma coisa que eu quero te indagar em relação a o tipo de profissional que você almeja ser para um mercado que se evolui todos os dias, que está sempre em busca de novidade, as pessoas estão sempre em busca de resultados. Se você deseja ser um profissional mediano ou se você deseja ser um profissional referência. Isso é preciso que seja encarado com bastante seriedade. Porque se eu quero ser um profissional referência, eu vou buscar me qualificar, eu vou procurar me mergulhar cada dia que passa dentro desse universo da massoterapia e trazer mais sempre as novidades que o público está esperando. Mas aí eu te pergunto em relação a quais os métodos que você utiliza para conseguir trazer mais resultados, para conseguir aí esse aprofundamento, para conseguir respostas que na maioria das vezes as pessoas vão buscá-las, tá? Quando elas entendem que você é um profissional de referência, elas vão te procurar porque está sentindo uma dor. Normalmente, isso é bem recorrente, tá? Isso acontece bastante nos meus atendimentos de pessoas que estão sentindo uma dor, tá? De causa desconhecida e elas tiveram uma indicação para me procurarem para estar realizando um procedimento e elas querem ali o resultado. Inclusive, elas acreditam que esse resultado virá na primeira sessão, o que não é difícil, não é possível de maneira alguma. A gente consegue sim, já na primeira sessão, a gente conseguir ali aliviar os sintomas que a pessoa está sentindo. Mas normalmente, quando chega para nós, já uma pessoa que está com uma dor crônica há bastante tempo, né, já desenvolveu algum tipo de doença no sistema musculoesquelético, como uma hérnia de disco, como uma tendinite, uma protusão, alguma coisa assim mais séria que vai fazer com que aquela pessoa vá viver com bastante tempo com dor. E o que está acontecendo muito hoje, principalmente eu tenho observado isso, eu tenho vivenciado isso, é que as pessoas elas não querem mais ficar tomando tanto medicamento, elas estão muito preocupadas com o bem-estar de uma forma geral. E levando em consideração que a massagem é prazeroso, a massagem ela é calmante, a massagem ela é relaxante. De todos os aspectos que você trabalha dentro da massoterapia, você consegue oferecer vários benefícios, tá? Para quem está em busca desse tipo de serviço. E aí, ou então, uma pessoa que está insatisfeita com sua forma corporal e vai buscar da massoterapia estética um auxílio para aliviar ali, para aliviar não, um auxílio para melhorar ali a questão da forma corporal com uma massagem modeladora
auxilia aí nesses benefícios. É importante que você entenda como que ocorre o processo de formação de gordura localizada, que você consiga fazer com que aquela pessoa faça a ingestão de mais água, que ele consuma menos caloria. É importante que você. Gente, vou te falar uma coisa. É importante que você tenha um nível avançado de conhecimento de tudo um pouco, de todas as áreas, e isso não dá para ser adquirido sem pesquisa, sem dedicação, tá? Sem um pouco de renúncia, às vezes, isso acontece bastante. Você poderia, às vezes, você às vezes vai escolher, tá, o que você vai fazer. Eu vou estudar agora, eu vou dormir, eu vou estudar agora, ou eu vou sair, eu vou estudar agora. Cara, você precisa decidir quais os caminhos que você vai trilhar para te levar aonde você almeja. Se você tem um pensamento que, eu só faço massagem só, tá bom. Não precisa de mais nada, não. Já tô satisfeita, já. Eu já ganhei o que dá para eu sobreviver. Então, tá bom, não tô preocupada, não. Não, mas a massoterapia, gente, é uma coisa muito importante. Que, se bem estruturada, bem aplicada, ela é surpreendente. Ela é capaz de melhorar a qualidade de vida das pessoas, e você precisa entender isso, passar isso para as pessoas, para que você seja valorizado, para que você não fique aí, mas eu não consigo, mas não dá. Não, você precisa ter conhecimento, você precisa aperfeiçoar as suas técnicas, você precisa entender aí de várias coisas que talvez você fala, não, não preciso não. Não, precisa sim, você precisa, porque isso vai te garantir mais qualidade no seu serviço, isso vai te garantir mais qualidade nos seus atendimentos, e isso vai te levar a ótimos resultados. E é uma das maneiras que você precisa aí para aumentar a sua cartela de clientes. Olha só, gente, não tem como você não estudar um pouco de anatomia. Você procurar conhecer o corpo humano, essa máquina tão bem desenvolvida, que precisa estar com todas as os seus sistemas ajustados para que ela funcione bem. E a gente sabe que, se não tiver com todos esses sistemas ajustados, o nosso corpo ele não funciona bem. A pessoa vai sempre estar sentindo alguma coisa, vai estar sempre buscando, procurando alguma coisa, porque ela compreende que o seu corpo não está bem. E assim, dentro da nossa atuação, manipulação de tecidos moles, a gente pode proporcionar qualidade de vida, porque normalmente as pessoas hoje, tá? Hoje não, mas assim, de muito tempo atrás, as pessoas usam muito de forma errada o seu corpo, seja para trabalhar, seja para praticar uma atividade física, numa hora de lazer. Assim, a gente não tem uma preocupação com a nossa coluna, as pessoas, nós também, porque eu falo que às vezes a gente não tem, até na hora que a gente está exercendo ali a nossa função, a gente esquece de corrigir a nossa postura diante da maca, a gente esquece de observar se está tudo bem, a questão de ergonomia, se a maca está na altura certa, se não está, sabe? Se eu tô com uma roupa adequada, se o meu calçado, se eu me alimento bem, se eu tô ingerindo a quantidade suficiente de água. Às vezes a gente costuma ignorando essas coisas e quer que a nossa máquina funcione bem. Como? Não tem como funcionar bem uma máquina se não está com todas as estruturas ali bem sincronizadas. Olha só, e é claro, pessoal, que a anatomia é um bicho de 29 cabeças. É uma coisa bem complicada de se entender, mas quando você desenvolve um meio de pesquisa, as coisas vão ficando mais fáceis, as coisas vão ficando mais claras e muito interessante, que dá vontade de realmente de você mergulhar, de você virar um especialista em anatomia, porque quanto mais você descobre o quanto um sistema depende do outro, mais você consegue atuar, mais você consegue, sabe, adentrar ali e para trazer esses resultados. Eu desenvolvi alguns tipos de pesquisas que facilitou muito, tá? A questão da minha entrada facilitou de todas as formas o meu trabalho.
Deixa eu só contar uma coisa aqui pra vocês. Eu vou fazer uma anotação aqui, porque às vezes eu costumo perder o foco, gente. E eu quero seguir direitinho, porque eu preciso que vocês entendam isso aqui, para que venha facilitar as pesquisas, os estudos de vocês, e que vocês possam se desenvolver bem como profissionais da área de massoterapia. Porque é completamente incrível esse universo. Olha só, a gente vai entrar nos sistemas, tá? Daqui a pouco. Vamos falar dos sistemas e de toda a complexidade. Quando eu iniciei a minha carreira de massoterapeuta, era bem interessante, porque eu precisava conquistar o meu público, né? E eu fui atrás de onde aquele público estava. E um dos lugares que eu comecei a frequentar bastante eram as academias. E daí eu entendi que os professores da academia seriam os meus parceiros, né? Seriam as pessoas que poderiam indicar o meu trabalho para os seus frequentadores. E deu muito certo. Foi uma das coisas que deu muito certo, foi começar a frequentar a academia e fechar essas parcerias. E daí eu atendia os professores de educação física, atendia o dono da academia, que também era professor de educação física. E o que acontece? Quando a gente faz um curso, é muita informação, a cabeça fica ali um turbilhão de coisas, muita informação, e a gente não consegue, infelizmente, absorver todas as informações que são repassadas ali. Principalmente em relação a músculo, porque é muito músculo, é muita origem, é muita inserção, é muita ação. Basicamente, a gente fica com pouquíssima coisa na cabeça. E na hora de aplicar a técnica, surgem as dúvidas, sim, parece que a gente tem vergonha sabe, de pedir ajuda para sanar as nossas dúvidas, e a gente fica meio que no escuro, sabe, sem querer demonstrar, às vezes, um pouco de segurança, a falta de de experiência, que só é adquirida quando você pratica. Não adianta você fazer um curso e ficar pensando, ah, mas eu não tenho experiência, eu não vou praticar. Não, você tem que fazer o curso, você tem que praticar sim para você adquirir experiência, para você começar a ser mais aceito pelo mercado de trabalho. Vai ter medo? Claro que tem medo, mas só que o medo não pode te paralisar. Uma das coisas que acontece muito, gente, é o medo de aplicar a técnica, tá? Quando você faz um curso, acaba de sair do curso, você tem medo de aplicar uma nova técnica. E outra coisa que eu costumo fazer sempre, pessoal, é treinar. Eu treinava todas as minhas técnicas, tá? Quando eu fazia os cursos, eu treinava as minhas técnicas aqui em casa no pessoal. Era assim, era muito interessante, porque quando eu já chegava já toda empolgada para pegar material, para começar a treinar, para não esquecer o que tinha sido aplicado no curso. Ah, teve uma das últimas técnicas que eu fiz o curso que quase ninguém quis ser cobaia, porque era técnica de agulhamento. E todo mundo tem medo de agulha, né? Todo mundo tem um cisma com agulha. Inclusive eu era apavorada com a questão de agulha. Eu acreditava que eu nunca ia querer aprender essa técnica, que eu nunca ia me submeter a isso e que realmente não era para mim. Mas a própria demanda, a própria procura dos meus clientes fez com que eu fosse também me profissionalizar na aplicação de agulhas, que é a técnica de dry needling. E assim, é muito tranquilo. Inclusive, a gente aplica a técnica, tá, no curso, e a gente também recebe a técnica. E eu tive que aplicar, porque eu queria aprender, né, até porque é bem complexa, e eu tive que receber também, gente. E assim, todo o conceito que eu tinha de agulhamento a seco, de pontos gatilhos, com essa abordagem caiu por terra, porque foi uma coisa muito tranquila. A gente fica com medo? Claro que fica, tanto de receber quanto de aplicar, mas a gente precisa também se sujeitar a algumas coisas para romper com esses obstáculos, para quebrar essas barreiras que impedem a gente de romper, de ir à frente. Eu acreditava, aliás, eu acredito, como tem dado muito certo, que essa técnica ia me proporcionar trazer mais resultado para os meus clientes, que ia valorizar mais ainda, trazer valor mais ainda para o meu trabalho, mais reconhecimento para o meu trabalho. Então, o que eu falei? Mesmo com medo, eu vou atrás, porque eu preciso quebrar essa barreira. Eu preciso romper esse limite que está fazendo com que eu fique aqui paralisada e limitada, sendo que eu possa ir muito mais além.
E foi isso que aconteceu. Foi uma maravilha quando eu me submeti a essa experiência de continuar me qualificando, continuar buscando conhecimento e fazer essa técnica de aplicação de agulhamento. Pessoal, é muito complicada, mas é muito satisfatória quando você começa ali a praticar, que começa a vir mais confiança. E assim, já pensou você colocar a agulha no rosto da pessoa, você colocar a agulha no pescoço, nas costas, sabe? É claro que é um risco que a gente assume, mas é um risco que quando você tem um conhecimento, é um risco seguro que você está correndo. Hoje eu não tenho a menor dúvida, a menor cisma de fazer um agulhamento em qualquer região que seja de qualquer paciente que chega no meu consultório. Tem semana que eu agulho todo mundo. É impressionante, nos meus stories só aparece agulhamento. Mas aí tem uma explicação por que durante uma semana toda eu faço tanto agulhamento. Porque o que acontece? Dentro dos atendimentos, principalmente nos procedimentos que eu utilizo para redução de dores, de tensões, tá? Das dores crônicas, eu preciso que a pessoa dê uma sequência, porque não tem como a gente trazer o resultado para uma pessoa que está sentindo uma dor aí há 3 meses, 4 meses, um ano. Tem gente que tem aí a dor há 15 anos. Eu atendi um rapaz que tinha uma dor há 20 e poucos anos na escápula. E ele até falou para mim que se eu conseguisse tirar aquela dor, que eu salvava a vida dele. E aí, tem semanas que eu utilizo nos meus atendimentos dry needling a semana inteira. Porque são pacientes que já estão na segunda sessão, na terceira sessão ou até na quarta sessão. Eu já fiz todo o trabalho manual, instrumental, tudo que eu poderia fazer ali. Já trabalhei todos os músculos superficiais. Já estou conseguindo chegar numa camada mais profunda, mas tem alguns pontos bem específicos que eu não consigo alcançar de forma manual, ou até mesmo, eu posso até conseguir fazer lá a manipulação de forma manual, mas às vezes fica tão dolorido, já tá tão dolorido que é desconfortável eu ficar mexendo naquilo, e eu preciso ter essa percepção. E daí eu introduzo a agulha, que é indolor praticamente, tá? A pessoa só se o ponto estiver bem ativo, né? Que daí causa bastante desconforto. Se não, eu coloco a agulha, a pessoa nem sente. Tem gente que fala pra mim, nossa, a agulha dói menos do que a sua mão. O que é verdade. Então, assim, quanto mais técnicas, quanto mais conhecimento você busca, mais procurado você vai ficar pelo mercado de trabalho, mais procurado você vai ficar pelas pessoas que estão em busca de qualidade de vida, melhorar as performances nos treinos, que pessoas que fazem cirurgias plásticas. E assim, é um universo muito grande, pessoal, um universo muito grande da massoterapia, e vale a pena você se qualificar, vale a pena você estudar, você se sacrificar e você ampliar aí o seu conhecimento em relação ao corpo humano e como você pode usar as várias abordagens que a massoterapia te proporciona. Como eu disse, o corpo ele é formado por vários sistemas, né? E um dos principais, pessoal, é o sistema respiratório, o sistema que é responsável pela captação de oxigênio, né, para que nós possamos manter vivos. É importante você saber, né, que o sistema respiratório é um dos principais sistemas do nosso corpo, né? E entre outros, entre o sistema respiratório, nós temos também o sistema circulatório. Por que eu tô falando isso? Porque, igual que eu te falei, é importante que você conheça como que é formado o nosso corpo, a complexidade que é. Tipo, você trabalha apenas com os músculos, mas não, isso não te impede de saber que você tem um sistema respiratório. E é claro que todo mundo sabe disso, que nós temos um sistema respiratório. Mas é melhor você saber um pouquinho além, até do que o seu cliente que está ali na maca, porque vai que ele te pergunta alguma coisa e você não tem nem noção. Isso é bom até, sabe para quê? Para você ter assunto para você conversar com ele durante o procedimento. Tem cliente que quer ficar caladinho, mas tem cliente que quer conversar, tem cliente que quer saber, que ouve história, que quer saber como que é a sua experiência. E tem cliente, pessoal, que ele te testa, ele fica te perguntando para saber realmente qual o seu grau de conhecimento em relação ao que você está fazendo ali. Aí vai que você nem sabe que tem um sistema circulatório, brincadeira, tá? Um sistema sanguíneo. Mas isso é importante. O sistema circulatório responsável por transportar o sangue, né,
que nesse sangue é onde contém as substâncias que faz com que o nosso corpo receba aí os nutrientes, principalmente, né, para nossa sobrevivência. Nós nos alimentamos, absorvemos e transformamos isso aí em energia para que nós possamos realizar as nossas atividades, como respirar, manter o nosso corpo aquecido, se locomover de um lado para o outro. O sistema muscular, pessoal, esse é importantíssimo, tá? Que vocês conheçam o sistema muscular. Olha só, esse eu vou fazer questão de frisar aqui. O sistema muscular é constituído por aproximadamente 600 músculos. Os músculos trabalham em conjunto com os ossos, as articulações e os tendões. Pessoal, é aqui que a gente trabalha. Quando eu entendo o músculo que está ali associado àquele osso e aquele tendão, a minha atuação ali, se eu tiver um pouquinho de conhecimento dessas estruturas, dessas associações, qual osso, qual músculo, qual tendão, qual articulação, o meu trabalho vai ficar muito mais fácil, tá, de ser realizado e muito mais eficaz e eficiente, e eu vai ser batata, eu vou conseguir atuar e trazer o resultado para o meu cliente, porque normalmente quando ele te procurar, ele vai estar com uma dor em algum, assim, no músculo, vai estar com uma dor na articulação, pode estar com uma dor no tendão, e você vai saber direitinho o que precisa ser feito. O sistema nervoso, né, que é a nossa caixa central, que é o que comanda o nosso corpo, é o que comanda tudo, o responsável. É igual a aquele sistema que nós temos lá na nossa casa. Geralmente, em algumas casas, ele fica na sala, né? É o comando de energia. E daí tem a chavezinha lá principal, que se tiver algum curto, alguma coisa, puf, ela vai e dispara sozinha, ou então alguém vai lá e dispara, né? É a caixa principal. No nosso corpo é o sistema nervoso central, depois tem o sistema nervoso periférico, que é o que distribui aí as ordens para o nosso corpo. É lógico que ninguém vai se aprofundar nisso, né, pessoal? Saber, igual o nome que tem aqui, encéfalo, medula espinhal, até que dá para ir um pouquinho isso aí, sabe? É sobre o sistema nervoso periférico, formado pelos nervos cranianos, raquidianos. É lógico que ninguém vai se aprofundar nisso aí, mas agora que você saber que você tem um sistema nervoso central, periférico, isso aí dá para você saber tranquilo, sem nenhum problema. E isso é importante até para você entender, às vezes, se a situação que o seu cliente está passando, se é o sistema até de nervo, se é uma dor que pode ser ocasionada por um problema de nervo. Isso acontece muitas vezes, você vai lá, manipula, não consegue resultado, sabe? E daí você fala, cara, não é no músculo, o que pode estar acontecendo? Pode ser no nervo. Pode ser um sistema neurológico, então você vai ter que encaminhar aquela pessoa para um profissional dessa área. Você não vai ficar manipulando sem entregar resultado e sem saber o que está acontecendo. É normal que você encaminhe para um profissional que é o neurologista, tá? Que trabalha com questão de nervos. Pessoal, o sistema digestório, né? É o sistema que faz a nossa digestão quando a gente alimenta, né? E ele é formado pelo tubo digestório, que engloba a boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e grosso e o ânus. Outro sistema, para vocês verem a complexidade, né? E como eu falei para vocês, é claro que não precisa saber isso de A a Z, mas pelo menos compreender quais são os sistemas que compõem, que compreendem o nosso corpo, né? Para facilitar aí as nossas abordagens. O sistema sensorial, pessoal, que abrange os 5 principais sentidos do ser humano, que é a visão, o olfato, o paladar, a audição e o tato. Isso é importante também que a gente compreenda um pouquinho, né? Não precisa saber de detalhes, né? Mas que a gente compreenda também que existe o sistema sensorial. Pessoal, a questão da tireoide, ela é muito interessante e importante de ser observada. Deixa eu contar aqui uma história para vocês. Eu atendia uma cliente que procurava por resultados estéticos e eu aplicava nela massagem modeladora associada à atividade física que ela praticava todos os dias. Ela ia para academia
Ela ia às 14 horas, era um horário que eu achava muito interessante, porque treinar nesse intervalo aí, né, é bem complicado, realmente a pessoa tem que querer. Mas era o horário que dava certo para ela, para ir para academia. Então ela ia às 14 horas e ficava lá até umas 3h30, quase 4 horas. E treinava pesado, muito suado. Nessa época eu atendia nessa academia e depois da atividade dela eu atendia ela. E ela treinava muito pesado e ela tinha uma dieta bem balanceada. E daí, o que acontece? A gente não conseguia ter tanto resultado e isso intrigava a gente. Em todas as vezes que a gente tirava as medidas, tirava foto, fazia uma comparação, uma vez a gente observava que tinha evoluído, outra vez a gente percebia que não tinha evoluído. E parecia que ela estava ali inchada, não estava uma coisa legal ainda. E daí ela foi procurar um especialista. Ela falou: não, eu vou procurar um especialista para entender o que está acontecendo. Deve ter alguma coisa normal com o meu organismo, porque realmente as coisas não estão funcionando. Pelos hábitos que ela tinha, realmente era para estar tendo um resultado bem melhor, mas infelizmente não estava tendo. E daí ela foi procurar um especialista e começou a realizar uma bateria de exames, né, para ver o que estava acontecendo. Inclusive até eu mesmo eu lembro que eu tinha falado para ela para que fosse procurar, né, um especialista para entender o que estava acontecendo. E daí depois que ela foi procurar um especialista, fez a bateria de exames, ela logo pegou o resultado e veio falando que um dos problemas dela era a alteração na glândula da tireoide. E isso impossibilitava que ela tivesse os resultados que ela estava esperando para alcançar um padrão corporal. Agora eu te pergunto o que isso tem a ver, glândula da tireoide, por não conseguir emagrecer, por não conseguir ter ali um corpo saudável. Pessoal, os hormônios da pessoa geralmente, eles estão desregulados, porque o sistema endócrino é constituído por um conjunto de glândulas e tecidos responsáveis por realizar atividades vitais como a tireoide. Então, assim, o problema dela era de hormônios, né, nas glândulas da tireoide, e isso estava impossibilitando que ela tivesse um resultado, tá, bem esperado no que ela estava realizando. E olha só a observação que eu quero fazer aqui. Quando a gente estava realizando esses procedimentos lá com ela, as massagens modeladoras, a gente conversava bastante sobre isso, né? E quando eu falei para ela, eu já tinha escutado, né, alguns casos de dizer que alteração na glândula da tireoide poderia ter essa diferença aí, né, alterar essa questão de peso, de medida, e que era preciso procurar um especialista para a pessoa tá sendo acompanhada e corrigir essa deficiência aí. E aí, por isso que eu tô falando para vocês a importância de entender um pouquinho. Tô falando de tornar um especialista, é bem complexo, né? E assim, mas saber um pouquinho não faz mal para ninguém. Conhecer um pouquinho do que é essa complexidade, do que é o nosso corpo, já que a gente trabalha com ele, já que nós manipulamos o corpo humano para oferecer qualidade de vida para as pessoas. O sistema excretor, né? Entre os sistemas do corpo humano, o sistema excretor desempenha a função de eliminar resíduos descartados pelo corpo humano, após passar pelo processo de digestão dos alimentos. Ele é formado pelos rins e vias urinárias. Aí tem também o sistema urinário, o sistema é composto pelos rins, uretra, bexiga, urina, uretra. Ele regula o volume e composição química do sangue, eliminando as substâncias tóxicas em excessos no corpo através da urina. Para ele conseguir eliminar a gordura localizada, ele precisa gastar mais do que ele consome, para que o corpo busque nas reservas de energia, né, que são os adipócitos que estão lá guardadinhos, acumulando um monte de células de gordura que pode ser transformada em energia. Mas esse processo aí é bem complicado, tá? E assim, precisa ser bem explicado para a pessoa que ela possa compreender e fazer uma dieta para poder alcançar esse resultado aí. Agora, dizer que gordura sai no xixi, pessoal, isso é mito, tá? Mito, mito, mito. O que pode acontecer
como a gente leu aqui, ó, eliminar as substâncias tóxicas em excesso no corpo através da urina. Aí a pessoa tá tomando um chá, né? Tem muito chá aí que eles prometem efeitos milagrosos em relação a emagrecimento. E daí a pessoa ingere milhares de toxinas que até a nossa pele, tá? A gente acaba absorvendo algumas toxinas. É lógico que aquele chá ele vai ter um efeito, mas não de gordura, ele vai eliminar as toxinas. Seja claro, seja franco, verdadeiro, fala, não, olha só, até mostra que você sabe um pouquinho. Isso é bom, é uma oportunidade de mostrar que você tem um pouquinho de conhecimento de causa do que você está falando. Fala, olha, é o processo de eliminação de gordura, ele não acontece dessa forma. Esse processo que está acontecendo aí é o seu corpo eliminando as toxinas. E uma coisa que é muito bom, pessoal, para estar eliminando toxina, fazer com que o corpo funcione bem e que você tenha sempre isso em mente para estar repassando para o seu paciente é a questão de ingerir bastante água. A água ele é um remédio maravilhoso, tá? Ajuda a eliminar as toxinas, ajuda a reduzir o inchaço do nosso corpo. Então, assim, isso é importante que vocês saibam também. Não precisa ser especialista nisso, mas um pouquinho que você souber já vai agregar aí para os seus atendimentos, tá bom? O sistema imunológico e linfático. Nossa, esses dois aqui, galera, é muito top, que é o sistema imunológico e o sistema linfático, que os dois trabalham junto. Quando nós trabalhamos a drenagem linfática, nós estimulamos o sistema imunológico do nosso corpo. Quando está em desequilíbrio, causa retenção de líquido, a gente entra com a drenagem linfática e estimula o sistema imunológico, reduz o inchaço, tá? Traz um resultado excelente, pessoal, excelente. Pessoal, vocês observaram aqui que eu precisei usar o auxílio do meu computador, porque é muita coisa e a gente acaba não decorando tudo, né? Até porque isso não tem muita relevância para nós no que nós fazemos, mas que é importante você saber um pouco por alto, tá? Mas vocês perceberam que dá para você fazer uma pesquisa sistêmica, tá? E conseguir adquirir um pouco de conhecimento dessa forma, com auxílio de pesquisa, dedicando um tempo a mais para algum tipo de conteúdo que vai te trazer esse tipo de informação. 1 hora por dia que você utilizar para desenvolver pesquisas, tá? Em relação ao funcionamento do corpo, pessoal, vai te facilitar muito nos seus atendimentos, vai fazer com que você trabalhe com mais segurança, com que você trabalhe, sabe, com mais confiança e que você consiga passar isso para o seu cliente, porque é muito importante a gente passar isso para o cliente, passar essa confiança, né, esse nível de conhecimento. Ele não vai nem te perguntar muita coisa, porque para ele é tudo muito, muito complicado. Então, ele não vai nem te perguntar muita coisa, mas o pouquinho de informação que você conseguir passar para ele vai ser muito importante. E aí, eu quero falar um pouquinho ainda sobre o sistema muscular, né? Que é nesse que nós trabalhamos, o sistema muscular. E, pessoal, não dá também pra gente decorar tudo, saber tudo, de trás para frente, de A a Z. É claro que a gente não vai conseguir decorar o nome de todos esses músculos, porque são camadas sobre camadas. Mais uma coisa eu te falo, um pouco de dedicação, você pode conhecer os principais, tá? Os do sistema músculo-esquelético superficiais. Pessoal, não é difícil, basta você ter um pouco de dedicação, porque eles são muito bem agrupados, muito bem organizados, e com isso fica fácil desenvolver uma pesquisa. E na medida que a gente vai trabalhando, o dia a dia, vai desenvolvendo ali a técnica, vai desenvolvendo o nosso trabalho, a gente vai ficando mais familiar com esses músculos, com esse conjunto, e você vai desenvolvendo melhor em relação ao seu conhecimento. Até porque é a prática que leva à perfeição. Por isso que é importante, mesmo com medo, mesmo com um pouquinho de segurança, você praticar, tá? Para que você possa alcançar aí a perfeição. Não sei se esse termo perfeição é o correto, né? Mas que você possa conseguir fazer cada dia mais e mais com segurança.
quando eu comecei meu trabalho na academia, né, que eu atendia os personal, eles utilizavam termos técnicos comigo. Gente, eu ficava completamente perdida, porque eu estava iniciando, né? Eu não tinha desenvolvido ainda esse método de pesquisa, algo que facilitasse os meus atendimentos. E daí o que acontece? Eu ficava perdida, mas porém eu tirava um pouquinho de experiência daquela situação. Igual eles falavam para mim, olha, eu tô com uma dor aqui no meu deltoide. Eu falava, caraca, o que é deltoide, velho? Aonde que tá o deltoide? E daí isso foi me deixando intrigada, preocupada com isso. Eu falava, quantas vezes eu vou ter que passar por esse constrangimento? E aí a primeira coisa que vem é aquela sensação, cara, eu vou parar com isso aqui. Onde é que eu tô me metendo? Eu não vou dar conta disso aqui. Ou então, tchum, vem uma luz lá do fundo e fala assim, não, peraí, é a oportunidade. Você tem que aprofundar nisso aí. Desenvolva pesquisa, faz alguma coisa, usa seus neurônios aí, faz alguma coisa, mas é a sua oportunidade, você precisa fazer isso e precisa fazer bem feito e precisa entregar resultados. Desenvolva métodos de pesquisa que te auxiliem. Você não vai precisar mergulhar no corpo humano, ser um especialista em anatomia, mas você pode sim facilitar o seu trabalho, desenvolvendo métodos específicos de pesquisa, tá? Para que você torne-se mais conhecedor do que você está fazendo. E com o tempo, pessoal, a prática vai te facilitar tudo isso de uma forma que você não faz nem ideia. Portanto, rompa esse medo, tá? De aplicar, de fazer, de buscar conhecimento. É dia após dia, é gradativamente. Não pense que vai acontecer de uma hora para outra, não. Hoje você foi razoável, amanhã você vai bem, depois você vai ser melhor. Tornar uma referência vai depender da sua dedicação, do tempo que você tem disponível, tá? Para você se profissionalizar, para você tornar-se uma referência. O que não dá é para ficar parado, esperando cair do céu, esperando que vai acontecer uma mágica, vai vir uma fada com uma varinha de condão, ou você vai achar uma lâmpada e vai esfregar, não. Tem que ter ação e reação e meter a cabeça para dentro e ir buscar. Olha só, e aqui eu tô na minha frente aqui, uma imagem dos músculos, tá? Da parte anterior. Gente, eu não sabia direito como que funcionava esse negócio. Parte anterior, lateral, medial, proximal, distal, posterior. Meu Deus, o quanto no início isso era difícil para mim, não entrava na minha cabeça de jeito nenhum. Era de frente, de costas, e a gente vai praticando, isso vai ficando tão automático e é tão bom quando as coisas vão ficando fáceis, sabe? No início tudo é difícil, mas quando você vai caminhando, as coisas vão ficando mais fáceis e você vai adquirindo mais conhecimento e você vai se tornando mais estudioso, você vai se tornando um profissional de mais referência e principalmente mais segurança. E daí, ó, eu vou falar aqui os superficiais, tá? Os da parte anterior. Ambos têm parte anterior e parte posterior também, mas alguns não. Ó, o músculo do pescoço, esternocleidomastoide. Pessoal, esse músculo grandão aqui do pescoço, esse aqui é o nosso esternocleidomastoide. Eu levei, eu acho que uns 6 meses para decorar o nome desse músculo. O externo saía, às vezes o cleido saía, às vezes o mastoide. Eu dividia ele em 3 para poder conseguir falar o nome, para conseguir decorar o nome. Esternocleidomastoide. É muito complicado, mas é fácil. Hoje eu falo com muita facilidade. Esternocleidomastoide, inclusive trabalho sobre ele com muita tranquilidade, com muita segurança também. Inclusive, faço agulhamentos, tá? Nessa musculatura aqui, que causa bastante dor de cabeça nessa região aqui do rosto, tá? Assim na frente e aqui. O trapézio também é outro campeão, pessoal, de queixas, de dores, de desconforto. O trapézio eu acho que é uma paixão nacional, todo mundo sabe sobre esse músculo, não é muito difícil ouvir pessoas falar, tô com uma dor aqui no meu trapézio,
Esse aí eu acredito que é bem fácil de conhecer. Os deltoide, caraca, deltoide, gente, era muito complicado também saber onde é que estavam os deltoide. E quando eu descobri que ele tem 3 porções ainda, eu falei, meu Deus, além de ser um deltoide, ainda tem 3 porções. Beleza, mas isso depois fica tão claro como a luz do sol quando você começa a praticar, quando você vai desenvolvendo métodos de pesquisa que vai facilitando aí, tá? A aplicação da técnica. Peitoral maior. E quando eu descobri que também tem peitoral maior e peitoral menor, pessoal, eu falei, caraca, além de um, tem dois. E onde é que tá esse danado? Para que lado que ele vai? A gente aprende, a gente aprende, a gente aprende, basta querer. Aí depois tem o reto abdominal. Caraca, gente, reto abdominal. Falando, meu Deus, aonde que tá o reto abdominal? Oblíquo externo do abdômen. Caraca, pessoal. Mais um que eu falando, meu Deus, oblíquo externo do abdômen. Quem disse que eu conseguia decorar, saber o nome desse bendito? Trabalhava sobre ele. Hoje eu sei exatamente aonde eles estão e consigo falar com segurança aonde que eles estão e o nome de cada um deles. Latíssimo do dorso ou grande dorsal. Esse, até pelo tamanho dele, pela estrutura que é esse músculo, é muito fácil de gravar o nome dele. E alguns atlas, né? Alguns da maioria dos atlas, ele aparece bem grandão, como realmente é o tamanho dele. E é muito fácil, tá? De decorar o nome dele. Tríceps braquial, bíceps braquial, flexores dos dedos, extensores dos dedos. Isso aqui, pessoal, só no antebraço, tá? Esse tríceps braquial, o bíceps braquial. Eu lembro que uma vez um personal falou pra mim que tava sentindo uma dor no bíceps braquial. Toda vez que ele ia fazer supino, ele sentia essa dor no bíceps braquial. Aí eu falei, caraca, gente, o que é isso, o bíceps braquial? E aí, quando isso acontecia, isso me motivava a chegar em casa, pegar o meu computador e desenvolver as minhas pesquisas. E aí eu falava, caraca, agora já não vou passar mais vergonha. Quando alguém falar pra mim bíceps braquial, eu vou saber exatamente aonde ele tá. Glúteo máximo. Gente, glúteo máximo, nosso bumbum. Ele tem 3 composições, tá? O glúteo máximo, o glúteo médio e o glúteo mínimo. O glúteo mínimo, ele é um vilão na questão de dor, pessoal, de dor que desencadeia para perna, para lombar. E quando você vai fazer a palpação, para fazer a liberação ali, caraca, a pessoa reclama muito da questão de dor e desconforto ocasionada pelo glúteo mínimo. É uma porção mínima, mas a importância que ele tem de uma estrutura para outra, caraca, é fundamental e desencadeia aí uma série de problemas que é importantíssimo que você saiba aonde ele está para você aplicar a técnica com segurança. Sartório, o sartório é da parte anterior da perna, tá? Ele também é conhecido como costureiro, que ele sai da lateral da perna e vem para a parte medial do joelho. E aí é claro que isso aqui ninguém aprende da noite pro dia, né? Ninguém vai tornar um expert em anatomia, né? Para conseguir entender aí toda essa complexidade de sistema que é o nosso corpo. Mas dá para você ir se familiarizando cada dia após dia, dá para você ir desenvolvendo um nível de pesquisa, de estudo, para que você torne um expert na área da massoterapia e manipulação de tecidos moles do corpo. Olha só, vou te passar uma informação aqui interessante. O nosso corpo ele tem 650 músculos, 206 ossos, 360 articulações, 4.000 tendões, 900 ligamentos, 86 nervos e 43 pares e ramificações. Vasos sanguíneos, nós temos 96,5 mil quilômetros. Nervos, nós temos 75 quilômetros. Galera, e eu te pergunto, é complexo ou não é? Mas vale muito a pena a gente aprofundar um pouco, né, o nosso conhecimento para que a gente venha poder oferecer mais segurança para os nossos atendimentos, oferecer mais resultado para os nossos clientes. E eu quero, sabe, te motivar
a estudar mais, a pesquisar mais, a aprofundar mais o seu conhecimento. E eu vou estar sempre por aqui, tá? Facilitando essa sua entrada ou como se diz, o seu aperfeiçoamento aí nesse universo maravilhoso da massoterapia. Por hoje é só. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.